E se eu te dissesse que existe um homem se autoproclamando o novo Messias neste exato momento, e a mídia não quer que você saiba? Ele já tem milhares de seguidores, está espalhando profecias chocantes e diz que o fim dos tempos está mais próximo do que imaginamos. Será que ele é o verdadeiro enviado de Deus? Ou mais um farsante preparando o maior engano da história? Você está pronto para descobrir a verdade? Neste vídeo você vai entender quem é esse líder, quais são os sinais que ele afirma estarem se cumprindo agora e como isso pode impactar sua vida, sua fé e seu futuro. Não perca essa revelação. Assista até o final e julgue por si mesmo. E se você quer ficar por dentro dos mistérios que eles tentam esconder, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nada. Num discreto centro espiritual na capital britânica, surge uma figura carismática que alega ser a manifestação contemporânea de uma antiga profecia escatológica. Seus devotos testemunham fenômenos inexplicáveis, enquanto estudiosos das Escrituras advertem: podemos estar diante da mais sofisticada ilusão espiritual da era moderna. Qual a verdade por trás desse movimento? E por que tantas mentes brilhantes estão sendo atraídas por essa corrente de pensamento? Esta narrativa se desdobra através de um sistema de crenças que funde elementos do cristianismo primitivo, tradições orientais e narrativas alternativas da história humana. Eles denominam este momento como o despertar final, o ápice da jornada espiritual antes da grande transformação planetária. Mas será esta uma revelação divina ou um elaborado teatro metafísico? Quantas vezes você já se viu insatisfeito com as respostas convencionais oferecidas pelas instituições religiosas? Já ponderou se existem conhecimentos proibidos sendo ocultados da população? Esta inquietação interior é precisamente o terreno fértil que esse grupo cultiva com maestria. Apresentam soluções absolutas, onde predomina a incerteza, revelações exclusivas, onde outros impõem dogmas. Contudo, o custo dessa iluminação pode significar a perda da própria liberdade de pensamento. Os adeptos deste movimento professam convicções que desafiam os fundamentos das grandes religiões. Sustentam que o local de peregrinação mais importante do mundo islâmico não se encontra onde todos acreditam, mas sim em uma região montanhosa pouco conhecida. Afirmam que os calendários sagrados estão desalinhados com os ciclos cósmicos verdadeiros. Propõem que civilizações não humanas precederam nossa criação e que o conceito de punição eterna está literalmente escrito nas estrelas. São postulações que confrontam diretamente os pilares de nossa compreensão espiritual. O aspecto mais alarmante: esta organização já estabeleceu centros de influência em diversas nações europeias e sua expansão mostra sinais de aceleração. Seu modus operandi segue o padrão clássico dos grupos de controle mental. Primeiro oferecem pertencimento, depois induzem ao afastamento dos laços familiares. Finalmente estabelecem domínio completo sobre pensamentos e recursos. Você tem algum conhecido que passou por transformação radical após encontrar a verdade suprema? As Escrituras Sagradas já previam este cenário. No livro de Marcos 13:22, encontramos o aviso: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nunca na história este alerta pareceu tão pertinente e atual. Como então navegar neste mar de informações contraditórias? A bússola moral reside em 3 questionamentos fundamentais. Este caminho espiritual gera clareza ou confusão mental? Promove amor universal ou segregação? Conduz à autonomia ou à dependência? A verdadeira sabedoria divina nunca exige a abdicação do raciocínio crítico, nunca solicita o rompimento de vínculos afetivos saudáveis, nunca coloca a autoridade humana acima da consciência individual. Enquanto esse controverso líder espiritual amplia seu rebanho, emergem relatos preocupantes, histórias de patrimônios familiares dissipados, relações destruídas e personalidades transformadas.
tudo justificado como sacrifício necessário para a nova consciência planetária. Porém, existe um antídoto poderoso contra essa manipulação: o discernimento fundamentado no conhecimento. Se você deseja compreender profundamente essa complexa teia de influências, permaneça atento. Iremos explorar minuciosamente cada aspecto desta trama, desde suas origens obscuras até suas conexões com o poder estabelecido. E se você valoriza conteúdo que pode proteger sua liberdade de pensamento, considere fortalecer nossa comunidade, porque em uma era de desinformação, o conhecimento autêntico não é apenas esclarecimento, é salvação. Num bairro discreto de Londres, um intelectual carismático afirma receber mensagens que alteram tudo o que sabemos sobre espiritualidade. Seus seguidores relatam experiências transcendentais, enquanto rabinos, padres e imãs alertam: estamos diante de uma das mais elaboradas reformulações religiosas dos últimos séculos. O que torna essa mensagem tão convincente? E por que está cativando desde acadêmicos até celebridades? Estamos falando de um sistema de crenças que combina misticismo oriental, gnose cristã e teorias da conspiração moderna. Seus adeptos chamam de a Grande Correção, o momento em que a humanidade finalmente entenderá seu verdadeiro propósito. Mas será esta uma revelação divina ou uma narrativa cuidadosamente construída? Quantas vezes você questionou se as instituições religiosas tradicionais escondem partes cruciais da verdade? Já sentiu que as explicações oferecidas sobre o divino parecem incompletas? Essa lacuna existencial é exatamente o que esse movimento explora com precisão cirúrgica. Oferecem certezas onde há dúvidas, sentido onde há vazio. Mas o preço dessa iluminação pode ser a própria liberdade de pensamento. Entre suas afirmações mais polêmicas, os locais sagrados que milhões visitam não são os verdadeiros. Nossos calendários religiosos estão desalinhados com os ciclos cósmicos. Civilizações avançadas nos precederam. O conceito de inferno foi completamente mal interpretado. O mais preocupante? Essa rede já possui centros em 17 países e usa técnicas de persuasão que deixariam especialistas em marketing impressionados. Seu método é sempre o mesmo: primeiro acolhem, depois isolam, depois controlam. Você conhece alguém que mudou radicalmente após entrar em contato com esses ensinamentos? As tradições espirituais sempre alertaram sobre esse perigo. Em textos antigos, encontramos avisos sobre falsos mestres que surgiriam nos últimos tempos, usando justamente a linguagem da espiritualidade para afastar as pessoas da verdadeira essência divina. Como se proteger? 3 perguntas revelam a verdade. 1. Essa doutrina liberta ou aprisiona? 2. Une ou divide? 3. Estimula o pensamento crítico ou exige obediência cega? A verdadeira espiritualidade nunca pede para você abandonar seu discernimento. Nunca exige que rompa laços saudáveis. Nunca coloca um homem no lugar de Deus. Enquanto isso, as histórias se multiplicam. Pessoas deixando empregos, doando patrimônios, rompendo com famílias. Tudo em nome de uma nova era. Mas existe antídoto: informação qualificada e apoio comunitário. A ascensão desse movimento coincide com um momento único na história humana. Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente, mas tão desorientados espiritualmente. Enquanto as religiões tradicionais perdem fiéis, essa nova corrente oferece respostas imediatas para perguntas que a humanidade faz há milênios. Seus líderes dominam não apenas teologia, mas algoritmos e estratégias de engajamento digital. Os rituais de iniciação surpreendem pela sofisticação psicológica. Novos membros passam por experiências sensoriais que combinam tecnologia de realidade virtual com antigas técnicas de meditação. O resultado? Uma conversão emocional tão intensa que muitos descrevem como o dia em que finalmente entendi tudo.
mas especialistas em controle mental alertam: esse é exatamente o padrão de seitas destrutivas. A economia por trás da organização revela uma estrutura surpreendentemente robusta. Doações voluntárias se transformam em um fluxo constante de recursos, financiando desde centros de retiro luxuosos até produção profissional de conteúdo. Os membros mais abastados são discretamente incentivados a doar porcentagens crescentes de seus bens, sempre em nome do desapego espiritual. Um aspecto particularmente inquietante é a reinterpretação de conceitos morais básicos. Atos tradicionalmente considerados questionáveis são resignificados como necessários para a evolução coletiva. Essa flexibilidade ética preocupa autoridades, que veem paralelos com outros movimentos que terminaram em tragédia. Os filhos de membros são educados em um sistema alternativo que mistura ciência convencional com doutrinas do grupo. Pais relatam que crianças começam a questionar valores familiares básicos, repetindo frases prontas sobre a nova humanidade. Psicólogos infantis alertam sobre os riscos desse isolamento cognitivo precoce. A sexualidade é outro campo de radical reinterpretação. Relacionamentos tradicionais são descritos como estruturas ultrapassadas, enquanto novas formas de conexão íntima são incentivadas, sempre sob a orientação dos líderes espirituais. Ex-membros relatam ter sofrido pressão para participar de experiências que depois lhes causaram trauma profundo. Nas redes sociais, a estratégia de comunicação é implacável. Algoritmos são manipulados para direcionar conteúdo específico para pessoas em momentos de vulnerabilidade emocional, divórcios, luto, crises existenciais. Os materiais são cuidadosamente projetados para criar uma sensação de descoberta pessoal, como se o espectador tivesse encontrado sozinho essas verdades. Os rituais noturnos realizados em sedes pelo mundo combinam elementos de cerimônias antigas com tecnologia moderna. Participantes descrevem estados alterados de consciência, induzidos por uma mistura de cantos repetitivos, luzes estroboscópicas e, segundo alguns relatos, substâncias não identificadas. Os líderes afirmam que se trata apenas de energia espiritual manifesta. Um documento interno vazado revela estratégias detalhadas para lidar com céticos e críticos. Membros são instruídos a usar técnicas específicas de persuasão, incluindo o que especialistas identificam como gaslighting emocional, fazer as pessoas duvidarem de sua própria percepção da realidade. A saúde física dos membros tornou-se outra preocupação. Relatos médicos indicam aumento de casos de psicose e surtos dissociativos entre participantes mais ativos. Os líderes, no entanto, descrevem esses episódios como processos de purificação espiritual. A conexão com figuras do entretenimento e da tecnologia causa polêmica. Vários milionários do Vale do Silício aparecem como doadores generosos, levantando questões sobre os reais interesses por trás do financiamento do movimento. Teorias sugerem que estamos diante de um experimento social em escala global. Os símbolos usados pelo grupo escondem significados perturbadores quando analisados por especialistas em semiótica. Elementos que parecem inocentes à primeira vista contêm referências a sociedades secretas e iconografia ocultista tradicional. Os líderes afirmam que se trata apenas de símbolos universais da sabedoria eterna. A alimentação dos membros segue diretrizes específicas que combinam restrições extremas com cerimônias de consumo ritualístico. Nutricionistas alertam para deficiências vitamínicas encontradas em exames de ex-membros, enquanto os guias espirituais falam em dieta de purificação cósmica. Os encontros privados entre líderes e discípulos selecionados ocorrem em locais isolados, sem registro ou supervisão. Relatos fragmentários sugerem práticas que variam de sessões de hipnose coletiva a experimentos com estados alterados de consciência através de métodos não convencionais. A linguagem usada internamente pelo grupo constitui quase um dialeto próprio. Termos comuns
ganham significados específicos, criando uma barreira linguística que dificulta a comunicação com o mundo exterior e reforça o senso de pertencimento ao grupo. Os processos judiciais contra a organização se multiplicam, desde disputas por herança até denúncias de manipulação psicológica. Em todos os casos, o grupo responde com uma sofisticada equipe jurídica e campanhas públicas para desacreditar os acusadores. A relação com a morte e o além é um dos pilares mais controversos da doutrina. Líderes alegam capacidade de comunicação direta com entidades espirituais que forneceriam atualizações sobre o plano divino, desconsiderando séculos de tradição religiosa estabelecida. Os rituais de passagem para níveis mais altos na hierarquia do grupo envolvem provas físicas e psicológicas extremas. Ex-membros relatam ter sido submetidos a situações de estresse controlado, projetadas para quebrar resistências mentais e criar dependência emocional dos líderes. A música composta especificamente para o movimento contém frequências e padrões rítmicos que, segundo estudos independentes, podem induzir estados alterados de consciência. As letras aparentemente inocentes carregam mensagens subliminares quando analisadas por especialistas. Os retiros espirituais em locais remotos seguem um protocolo que inclui privação sensorial, jejuns prolongados e exercícios de exaustão física. Médicos alertam para os riscos dessas práticas, especialmente quando supervisionadas por não profissionais. A obsessão do grupo com datas específicas do calendário maia e egípcio levou a comportamentos coletivos alarmantes em determinados períodos do ano. Autoridades monitoram esses ciclos, antecipando possíveis surtos de comportamento massivo irracional. Os materiais educativos produzidos pelo movimento para crianças contêm distorções históricas flagrantes e reinterpretações de conceitos científicos básicos. Pedagogos denunciam o que classificam como doutrinação intelectual precoce. A rede de influência do grupo se estende a setores surpreendentes da sociedade, incluindo políticos, juízes e figuras midiáticas. Essa penetração em estruturas de poder convencionais preocupa observadores da liberdade religiosa e de pensamento. Os rituais de cura espiritual, realizados pelo grupo, têm levado adeptos a abandonar tratamentos médicos convencionais, com consequências por vezes trágicas. Os líderes atribuem quaisquer resultados negativos à falta de fé dos participantes. O futuro desse movimento permanece incerto, mas seu crescimento exponencial sugere que estamos diante de um fenômeno que pode redefinir o panorama espiritual global nas próximas décadas. Enquanto isso, famílias destruídas e vidas despedaçadas clamam por justiça e compreensão. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem importa para você. Muito obrigado por se juntar a nós nessa investigação. Se este conteúdo te alertou, esclareceu ou até mesmo te fez questionar coisas importantes, deixe seu comentário abaixo. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Quem já se inscreveu e ativou o sininho, você é essencial para que mais pessoas recebam esses alertas. E se você ainda não compartilhou, lembre-se, essa informação pode proteger alguém que você ama. Juntos, estamos construindo uma comunidade atenta e informada. Até o próximo vídeo, porque a busca pela verdade nunca para.